Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Discipuladora aqui na Primeira Igreja Batista do IPS, em formato digital. Nós continuamos hoje os nossos estudos sobre Jesus, a vida e a obra. Nossa revista, a revista que estamos usando nesse trimestre é essa. Se o irmão ou irmã ainda não tem a revista, pode entrar no site da convenção, digita no Google, Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida, e lá o irmão ou irmã vai ter acesso à revista em formato digital, com alguns recursos específicos para este modelo de mídia. Inclusive alguns recursos muito interessantes, como por exemplo a letra maior, isso é bacana, geralmente no formato físico a letrinha é menor, se o irmão ou irmã tem dificuldade em ler a letrinha, então baixa também no formato digital, mesmo que tenha no formato físico. A letra é bem maior, é bem mais fácil de ler. Então fica aí a dica para você, meu irmão, minha irmã, pode baixar no site da convenção. A gente então hoje está na lição de número 6, a lição que fala sobre os sinais e maravilhas de Jesus. Lição 6, sinais e maravilhas. Nós vamos, antes de começar o estudo da palavra, vamos orar, entregando ao Senhor este tempo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor está conosco, o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Agradecemos pela Tua palavra que será estudada agora, agradecemos porque o Senhor deixou tão ricas e importantes direções na Tua palavra para nós, Pai. Possamos compreender mais sobre a vida do nosso Mestre, sobre as suas ações, seus atos, hoje especificamente sobre seus sinais e maravilhas, possamos compreender o real motivo disso e possamos trazer para nós e aprendermos ainda mais sobre o nosso grande Mestre. Muito obrigado por tudo, Senhor. Esteja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição número 6, sinais e maravilhas, nós leremos o Evangelho segundo Lucas. Esse trimestre a gente, como fala sobre a vida e a obra de Jesus, nós, claro, estamos usando exaustivamente, não exaustivo de forma cansativa, mas exaustivo de forma intensa, os evangelhos, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A gente então está trabalhando de forma intensa em cima dos evangelhos e hoje vamos abrir no Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler no capítulo 7, dos versos 16 a 23. Então, Lucas 7, 16 a 23, nos diz assim a palavra do Senhor. Lucas 7, 16 a 23. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor de seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Nós lemos até um pouco além do 23, que tínhamos dito inicialmente, para vermos a resposta. Jesus, nós vemos nesse texto que existe uma indagação feita por parte de João, nós vamos falar um pouco sobre isso. Esse texto tem algumas interpretações possíveis, mas esses homens foram até Jesus com uma pergunta de João Batista, onde João Batista manda dizer: olha, o Senhor é o Messias, é aquele que nós estamos esperando, ou devemos esperar um outro? E aí Jesus responde aos homens, primeiro com os atos, depois manda uma mensagem verbal, para que eles digam a João o que eles viram. Então,
Quando aqueles homens saem, Jesus começa falando sobre João para os seus discípulos. Quem é João? Quem é esse? Depois nós leremos até mais um pouco, mas Jesus então coloca João numa posição como profeta, aquilo que o povo já sabia. Mas a gente percebe que João, ele, ao ouvir falar sobre o que Jesus estava dizendo, Jesus começa falando, a gente tem que entender que nesse momento João está preso. João, como profeta, ele angariou, ele ganhou a simpatia do povo. O povo o via como profeta, a gente vai ver isso mais à frente. João, então, o povo acreditava nele, o povo percebeu que ali tinha um profeta do Senhor. Só que João foi preso. Foi preso por quê? Porque ele levantou alguns pecados de Herodes. Herodes tinha alguns pecados, algumas coisas, e ele se levantou contra esses pecados, começou falando que ele estava errado e tal, e ele foi preso por causa disso. Herodes, que era um rei. Esse Herodes aqui não é o Herodes o grande da época que Jesus nasceu. Aqui nós já estamos falando do ministério de Jesus, era o Herodes Antipas. Ele então tinha um caso com a mulher do irmão dele, era uma situação bastante terrível. E João começa pregando sobre isso e foi preso por causa disso, e depois, inclusive, ele é morto também por conta disso. Mas João está preso há quase um ano nesse momento em que isso acontece, aproximadamente um ano. Logo depois disso ele é morto e João então manda os discípulos perguntarem a Jesus se aquele era o Messias. A gente tem que perceber, tem duas formas de a gente interpretar isso aí. A primeira delas é que os discípulos começaram a levantar, os discípulos de João tinha discípulos, os discípulos de João começaram a perguntar, ou levantar questionamentos sobre a divindade de Jesus. Eles começaram falando assim, olha, esse é o Messias mesmo, por que ele não vem aqui libertar você? Poderia ser essa uma hipótese. Então João fala, não, vocês vão lá e perguntam a ele se ele é o Messias ou se nós deveremos esperar um outro. Existe uma outra forma de interpretar esse texto também, que é uma forma que a gente costuma compreender como sendo mais correta, que o próprio João teve dúvida pensando a mesma coisa. João pode ter levantado ali a ideia, poxa, eu sou profeta, tal, ele está crescendo e eu diminuindo, como eu disse que iria acontecer, mas por que ele não vem ao meu auxílio? Por que ele não vem me ajudar? E João começa a ter questionamentos. João começa a questionar e a gente percebe que existe um paralelo muito grande entre João Batista e Elias. Inclusive, se a gente for analisar os dois, se a gente for analisar de forma paralela os dois, a gente vê que existem coisas semelhantes. A gente vê que Elias, por exemplo, se a gente pegar lá em 1 Reis, a partir do capítulo 15, 16, 17, fala sobre a história de Elias. Elias ele começa trazendo uma profecia contra o rei Acabe. O rei Acabe então se levanta, Acabe é casado com Jezabel, a gente conhece bem a história, a gente vai levantar os pontos principais. Elias então dá uma palavra de que não choverá sobre a terra, não vai chover sobre a terra, até que ele diga. Então ele é levado para um lugar distante, e a gente vê que realmente para de chover, aí começam sinais miraculosos, né? Elias diz que não vai chover, para de chover, ele é alimentado por corvos, bebe água de um ribeiro, depois ele desce, então encontra com a viúva de Sarepta, essa mulher tem multiplicado o azeite e a farinha na sua casa, porque ela faz um bolo primeiro para ele. Elias então, ele ressuscita o filho dessa mulher, ele continua, então ele ora e chove, ele ora e desce fogo do céu. A gente vê que Elias era um homem que tinha era um profeta que estava andando de acordo com a vontade de Deus e que sinais e milagres aconteciam quando ele falava, né? O próprio fato de descer fogo do céu, isso fez com que houvesse uma mudança na mentalidade do povo. Logo depois ele ora e volta a chover. Mas depois que acontece isso tudo, a gente vê lá em 1 Reis 19, a partir do verso 3, que depois que acontece isso tudo, a esposa de Acabe, Jezabel, diz assim, olha, Elias, eu vou matar você. Ela manda um recado para ele. Vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os profetas que você mandou matar. Amanhã, se amanhã que caia tudo sobre mim, que os deuses se rebelem contra mim, ela fala isso. Se amanhã você não estiver na mesma situação que aqueles profetas que morreram. Diante disso, Elias fica com medo. A gente vê em 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 3, que ele teve medo, ele foge para salvar a sua vida e ele chega a pedir a morte. Então a gente vê uma coisa assim meio estranha, né? Elias que estava vindo de uma série de sinais, coisas acontecendo, Deus fazendo descer, Deus tinha acabado de fazer descer fogo do céu
para consumir o holocausto, aquilo tudo ali, para mostrar que ele era Deus. Elias ali como profeta do Senhor. A gente vê tudo isso acontecendo e Elias agora tem medo que uma mulher jura ele de morte. É um negócio esquisito, complicado da gente compreender. Mas a gente pode compreender partindo de um princípio muito básico. Elias era homem igual a gente. Quando fala homem, é homem no sentido de ser humano, né? A gente vê em Tiago, o autor da carta em Tiago diz: Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, né? Sujeito aos mesmos desejos e tudo mais, e mesmo assim ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Então, a gente vê que Elias era um homem. Então ele era sujeito a todas as situações, aos medos que a gente também tem. A gente vê em João Batista acontece algo semelhante. Olha o que nós vamos ler. Primeiro a gente tem que entender que existe um paralelo, né? A gente já disse, existe um paralelo entre Elias e João Batista. Em Lucas 1, de 12 a 17, a gente percebe o seguinte, está escrito o seguinte: quando Zacarias o viu, isso aí é o seguinte, Zacarias, vamos entender o contexto, a gente não pegou desde o início, Zacarias é o pai de João Batista, e ele então vê um anjo, quando ele vai fazer o serviço religioso, ele vê um anjo. E aí começa o texto a partir daqui. Isaías estava vendo um anjo, então quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. É interessante que quando Zacarias recebe essa orientação do anjo, essa profecia aqui do anjo, está sendo dito que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A gente vai ver que isso acontece realmente. E no finalzinho aqui, quando ele diz que ele irá diante do Senhor, o anjo está falando aqui que vai se cumprir a profecia que está lá em Malaquias. Malaquias fala exatamente isso, lá em Malaquias 4, 5 e 6. Que Elias irá diante do Senhor e ele transformará o coração. Então é isso que o anjo está falando. É claro que coloca, né, no poder e no espírito de Elias. Mas é isso que o anjo está dizendo aqui. Então a gente vê que foi profetizado, foi predito que João seria um homem cheio do Espírito Santo. A gente vê em Lucas 39, Lucas 1 ainda, de 39 a 41, que isso se cumpriu. A gente leu Lucas 1, de 12 a 17, indo para 39 a 41, o que está escrito? Naqueles dias, Maria, essa Maria, mãe de Jesus, ela já estava grávida de Jesus. A gente sabe que quando ela engravida de Jesus, por ela não estar casada com José, ela sai e faz uma viagem para visitar sua prima Isabel, que é a mãe de João Batista. Então, naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, a gente vê que se cumpriu isso aqui. Então, no momento em que existia aquela ligação, então quando Maria entra, que sauda Isabel, né, fala, olá Isabel, bom dia, boa tarde, né, saudação, o neném se mexe no ventre, e é por isso que Isabel percebe. E Isabel chega a dizer assim: quem sou eu para vir me visitar a mãe do meu Senhor? E ainda fala Ave Maria, aquela que foi agraciada, né, tu coloca isso, isso está no texto de Lucas. Então a gente vê isso acontecendo de forma tão interessante aqui, e isso se cumprindo. A gente vê ainda que ele foi um mensageiro à frente de Jesus para cumprir a profecia que foi dada ao seu pai e que Malaquias também diz, está lá em Lucas 7, 27, o texto que a gente leu. Enviarei meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Então vai se cumprindo as coisas. A gente vê que o povo considerava João Batista como profeta também. Por que a gente está falando tanto sobre João Batista? A lição não é sobre sinais e maravilhas, é porque a gente quer falar um pouquinho antes, um detalhezinho antes que é importante a gente trazer. A gente vê que o povo considerava João como profeta. Se a gente olhar Marcos 11, 30 a 32, está escrito Jesus respondendo ou conversando com os fariseus.
Os fariseus perguntam a Jesus de onde vem a autoridade para ele fazer os sinais e maravilhas que ele estava fazendo. Jesus então responde o seguinte: eu respondo isso para vocês apenas se vocês me responderem uma pergunta antes. Aí, então pergunta. Aí Jesus diz o seguinte: o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Então João já tinha caído nas graças do povo como profeta. E João trouxe uma mensagem muito forte. Se a gente olhar Mateus 3, de 1 a 12, nós não leremos todo o texto aqui, mas a gente vai ver que João trouxe uma mensagem muito forte. Ele veio trazer uma mensagem muito forte. Ele veio... o texto começa falando que naqueles dias surgiu um João Batista e ele trouxe uma mensagem dizendo: arrependam-se porque o reino dos céus é chegado, ou em outras versões, ou o reino dos céus está próximo. João traz essa mensagem muito forte. E João fala: olha, eu batizo com o Espírito Santo, eu batizo com água, mas virá aquele do qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará em sua mão a pá e ele limpará a sua eira e jogará os ímpios para queimarem eternamente. O texto vem falando mais ou menos isso. A mensagem de João era uma mensagem muito forte. Era uma mensagem que trazia um Messias muito poderoso, muito forte, fazendo uma limpeza, fazendo... E aí Jesus vem e traz uma mensagem mais tranquila. E a gente percebe que quando João então pergunta, e a gente volta no texto que a gente leu de Lucas: quem é? Tu és o Messias ou devemos esperar outro? João estava falando do seu próprio coração. E a gente percebe uma coisa, meus irmãos, e isso fica de lição para nós. Existem momentos em que pode acontecer da nossa fé vacilar. Vacilar como? Da gente levantar questionamentos. E isso não é pecado. Isso não é pecado, meu irmão. Isso não é pecado, minha irmã. Se aquele momento em que a prova vem de forma muito dura, e a gente sabe que tem momentos que vem, às vezes a gente chega para Deus e pergunta: Senhor, cadê o Senhor nessa situação? E a gente faz aquele questionamento. E existe uma coisa muito interessante, meus irmãos. Deus, ele atende um coração contrito. Porque quando o cristão se coloca diante do Senhor, colocando diante dele um questionamento desse tipo: onde está o Senhor? Do mesmo jeito que Jesus fez na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Esse tipo de questionamento encontra em Deus a própria resposta, mas é um questionamento que é sincero. Deus, a gente percebe que ao longo do texto bíblico como um todo, a gente lendo a palavra, a gente percebe que Deus está muito mais preocupado, ou ele ouve de forma muito mais amorosa, carinhosa, de forma com muito mais cuidado, o coração quebrantado, o coração que se coloca de forma plena diante dele, com as suas dúvidas, com as suas inquietações. Isso aí Deus está ouvindo, Deus está colhendo e está falando: não, isso aí eu vou responder. É muito melhor, meus irmãos, é muito melhor a gente ir diante de Deus com um coração sincero, mesmo que haja um questionamento, mas que seja um questionamento sincero, do que a gente está falando palavras hipócritas diante de Deus. O nosso coração lá dentro está perguntando: Senhor, onde é que o Senhor está? Fala para mim, Senhor, onde é que o Senhor está diante de tanta tristeza e tanta amargura que eu estou passando? Mas por fora está assim: não, isso aí é hipocrisia. Tem muito hipócrita que está lá, meus irmãos, falando coisas que às vezes são bonitas, mas o coração não está com aquilo ali. Isso nós temos que saber, que Deus cuida desse coração, assim como cuidou de João Batista. A gente vê que João manda essa resposta e o próprio Jesus manda essa pergunta e o próprio Jesus responde através de atos, através de palavras, e depois o próprio Jesus dá um testemunho sobre João Batista. O próprio Jesus fala isso, dá um testemunho que a gente viu aqui no livro de Lucas. Então, é importante a gente compreender isso. Se você, meu irmão, minha irmã, está passando por um momento de questionamento, coloca esse questionamento diante de Deus. Vai diante do Pai, coloca o joelho no chão. Joelho no chão é oração. Aí alguém vai dizer assim: mas eu não posso, eu estou com algum problema. O joelho no chão é uma forma de falar, meu irmão, minha irmã. Não precisa necessariamente. O joelho no chão é a representação física da humilhação diante do Senhor. É isso. Então, se coloca diante do Senhor e coloca: Senhor, onde o Senhor está? Diante do meu sofrimento, diante da minha dor. Fala comigo, Senhor. Responde o teu servo, responde a tua serva. Deus está interessadíssimo nesse coração. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Se essa mensagem for para você, faça isso. Mas João, então, quando Jesus responde,
e aí voltamos agora para a nossa lição, essa introdução, voltamos para a nossa lição, a gente vê que quando Jesus responde para João, ele responde através de sinais. Ele faz uma série de sinais, a gente viu isso no texto de Lucas, e através de algumas palavras. E a gente consegue perceber que Jesus, ele se apresenta, ou ele diz para João, João, olha só, sou eu mesmo. Ele manda os discípulos dizerem isso, sou eu mesmo. Vai lá, fala para João, ó, sou eu mesmo, e sou eu mesmo por quê? E aí ele começa falando, sou eu mesmo porque eu dou a vista aos cegos, eu ressuscito os mortos, eu estou curando os coxos, os surdos, as boas novas estão chegando aos pobres. Então vai lá e fala isso que ele vai entender que sou eu. Então é isso, então existe um motivo, existe um porquê, não são apenas sinais do tipo... aqueles sinais mágicos. Jesus não fazia sinais mágicos, existiam motivos para ele fazer todas as maravilhas e sinais que ele fazia. E o primeiro motivo desses, a gente consegue perceber que os milagres, eles evidenciavam a chegada do reino de Deus. Então, nós falamos que lá em Mateus 3, João começa pregando a mensagem, é chegado o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus. A gente vê que Jesus, no capítulo 4 de Mateus, começa, no capítulo 3, no finalzinho, Jesus é batizado. No capítulo 4, no início, ele é tentado no deserto. Depois da tentação no deserto, ele então começa a pregação. E a mesma pregação de João ele começa a fazer. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem apresentar o reino. Ele vem apresentar o reino. Nós já falamos, inclusive, quando estudamos as leis do reino, tivemos uma lição sobre o Sermão do Monte, que é considerado, é chamado de as leis do reino. Quando nós fizemos esse estudo, nós falamos sobre quais seriam as características desse reino. A gente vai só relembrar aqui de forma mais breve, mas para a gente compreender o que seria esse reino. A gente sabe que o reino, para ser um reino, para ser uma nação, existem algumas características. E o reino de Deus se enquadra em todas elas. O reino de Deus tem um governo através de um rei, que é o próprio Jesus, através de leis, e a gente vê que no Sermão do Monte, que é chamado daí as leis do reino, são leis desse reino. Esse reino tem um território, que não é neste mundo, não é um território físico, mas ele é um território no plano espiritual. O meu reino não é deste mundo, palavras de Jesus lá em João. E esse reino tem um povo, que é a igreja. Esse povo faz parte do reino dos céus, mas é peregrino aqui no mundo. Nós também vimos isso, Pedro fala isso na sua carta. Nós somos peregrinos estrangeiros nesse mundo. A gente vê então que o reino de Deus é completo. E a gente pode traçar um paralelo que o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele vem para substituir o reino de Israel. Israel foi concebido como nação, como reino, para preparar a vinda do Messias. Quando o Messias vem, e esse Messias foi predito, a gente pode voltar lá na primeira lição, quando a gente falou sobre os títulos de Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, quando a gente fala especificamente sobre o Filho de Davi, Jesus ele vem cumprir a profecia dele ser o filho de Davi e a profecia sobre Davi de que haveria um descendente dele eternamente no trono. Jesus vem para cumprir essa profecia. Então, quando acontece isso, a gente vê que há uma mudança. Jesus ele vem cumprir essa profecia, mas num reino que não é deste mundo, é num reino espiritual, é o reino de Deus. Então há uma mudança do foco do reino de Israel para o reino de Deus, o reino dos céus. E a gente vê que, por que isso? Porque o reino de Deus, ele era um reino que existia no momento de profecia, ele estava preparando, era uma preparação para a vinda do Messias. Quando o Messias vem, ele fala sobre um reino que já está pronto, um reino que o Messias chegou, é o reino do cumprimento dessa promessa. Então Israel vem trazendo a promessa e o reino dos céus é o cumprimento dessa promessa. Então há uma substituição. A gente costuma falar, inclusive, que Israel, enquanto povo, é uma representação da igreja, em muitos pontos da Bíblia, é uma representação da igreja enquanto povo do reino dos céus. Então, a gente consegue ver isso de forma muito clara. E a gente pode perceber, inclusive, que do mesmo jeito que quando Israel é estabelecido como nação, se a gente pegar lá no Êxodo, que começa o processo, Israel saindo do Egito e se tornando uma nação independente, isso acontece também por meio de sinais. A gente vê, inclusive tem o Monte Sinai, né? Quando o povo vai saindo, Moisés recebe a lei no Monte Sinai,
Isso é dado por meio de sinais e maravilhas. As tábuas da lei são entregues pelo próprio Deus a Moisés. Então o monte está fumegando, o povo não quer chegar perto. Então tudo isso acontece, é o primeiro parâmetro ali, que são as leis. Isso acontece de forma por meio de sinais e por meio de maravilhas. Então acontece isso, e a gente vê que na peregrinação do deserto diversos outros sinais acontecem. Desce pão do céu, Deus faz aparecer vir as aves para eles comerem carne, água brota da rocha. Tudo isso acontece através de sinais e maravilhas. A conquista da terra, que aí para que o povo tivesse, e a nação, o reino de Israel tivesse um território, a conquista da terra também se dá por meio de processos sobrenaturais. A gente vê que Josué, quando entra em Canaã, a primeira cidade que é destruída é Jericó. A primeira cidade que é destruída é Jericó, e as muralhas caem também de forma sobrenatural. Então Israel se mantém ou se compõe como nação por meio de sinais. Então é natural que Jesus, quando vem apresentar o reino dos céus, ele também trabalhe por meio de sinais para apresentar esse reino. Isso é meio que natural. Então, do mesmo jeito, já que nós estamos falando de um paralelismo entre as duas situações, Jesus ele vem através de sinais e maravilhas, ele vem apresentar o reino dos céus. É interessante que a gente vê isso. A gente vai até falar melhor, mas lá em Mateus a gente vê que Jesus, o ministério tríplice de Jesus, ele fala sobre ensinar, pregar e curar. A cura está muito ligada a esses sinais. Isso como sendo base para o ministério ou para a apresentação do reino dos céus que ele traz. É interessante que no verso 28 do capítulo 7 de Lucas 7, 28, a gente leu, vai ler de novo. Jesus diz o seguinte: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso aqui, meus irmãos, há uma discussão em cima disso. O que significa isso? A gente consegue compreender por que há essa colocação, né? Por que há Jesus coloca a coisa desse jeito? Será que Jesus está colocando num plano inferior João e aqueles que vieram, os profetas que vieram antes dele? Não, o que Jesus está colocando é mudando a perspectiva. O que ele está dizendo é assim, olha, João ele está, como ele veio no reino ou no espaço da promessa, no espaço do que foi prometido, existe uma superioridade do reino celestial. Mas se nós olharmos direito, nós formos buscar de forma total e plena, a gente vai ver que João também fazia parte do reino dos céus. É claro que num momento diferente, no momento ainda de predição desse reino. Então Jesus só coloca uma perspectiva diferente. É só para mostrar, olha, o reino dos céus chegou, ele é o cumprimento daquilo que foi pro anterior. Então o que é hoje, o cumprimento da promessa é maior do que a própria promessa. Então é isso que Jesus está meio que colocando nessa situação de dizer que João, como diz no verso 28, no verso 28 do capítulo 7, não há ninguém maior do que João, todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque a promessa se cumpriu. Então a gente tem essa característica aí. E a gente vê uma coisa muito interessante, meus irmãos, lendo esse texto que a gente leu, que quando Jesus apresenta o reino, ele coloca um reino muito diferente dos reinos do mundo, até mesmo de Israel. Esses sinais vêm para mostrar isso. O reino de Deus, o reino dos céus, é um reino diferente em todos os sentidos. Seja econômico, quando eu falo econômico, num viés de pessoas, tá? A gente está analisando pessoas aqui. Economicamente falando, ele é diferente. Socialmente falando, ele é diferente. Etnicamente falando, ele é diferente. Como assim? Bom, se nós olharmos o reino de Israel, a gente vê, e é comum em qualquer reino da terra, não especificamente Israel, mas em qualquer situação, se olharmos inclusive modernamente os países, nós vamos ver que aqueles que têm mais dinheiro têm uma preferência em algumas situações para aqueles que têm menos. A gente vê isso acontecendo. Se a gente for olhar socialmente, dependendo da posição social que você ocupe, do que você desempenha socialmente, a gente vê que existe uma diferença. Existem cargos, funções sociais que são consideradas mais importantes do que outras. Na época de Jesus acontecia isso também. Os sacerdotes, os autores da lei, eles eram considerados superiores àqueles pescadores, agricultores que estavam acompanhando Jesus ali no dia a dia.
Então o reino de Deus, e a gente vê a questão étnica também, existia uma diferença muito grande. O judeu, ele era muito, nós somos o povo de Deus, a gente não se mistura com ninguém. A gente vê que Jesus, ele, através de sinais e maravilhas, ele ajuda pessoas que não são do povo de Israel. O centurião de Cafarnaum, o centurião, Jesus cura o servo do centurião, Jesus cura a filha da mulher sirofenícia, são estrangeiros, tanto é que Jesus fala para a mulher, né, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Então, como disse assim, eu não vou tirar o que eu trouxe para Israel para dar para você, que é uma estrangeira, ele ali, e a mulher diz, não, mas os cachorrinhos comem da mesa das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus, olha, mulher, vai, grande é a tua fé. Então, nem Israel viu uma fé do tamanho dessa, então vai que já resolveu o seu problema, pode ir. Então a gente vê que Jesus, ele está fazendo, ele quebra todas as barreiras. A gente vê que depois, com o Espírito Santo continuando a obra salvífica, lógico, a gente vê que essas barreiras são completamente quebradas, principalmente as étnicas, né? A gente vê que inicialmente os discípulos tinham algumas restrições para levar o evangelho aos gentios, mas todas elas foram quebradas, principalmente depois daquela grande revelação de Pedro, onde ele vê aquele lençol descendo do céu, com todos os animais impuros, vai, mata e come, diz, não, jamais comi nada impuro, e não torne impuro aquilo que eu fiz puro. Então a gente vê que houve uma quebra de paradigma aí. O reino de Deus é para todos. Então não existia, e Jesus, ele vem falando isso, ele vem trazendo essa mensagem, e quando ele responde para João, ele está respondendo exatamente isso. Ele vai dizendo, né, voltem e anuncia João, está no verso 22 do capítulo 7, voltem e anuncia João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, olha só, os cegos veem, os aleijados, desculpa meu irmão, minha irmã, que dificuldade, hein? Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Jesus está falando aqui de pessoas que eram deixadas de lado, eram párias sociais, eram marginais na sociedade. Os leprosos, eles não, isso até por conta da própria lei de Moisés e por questão de leis políticas também, os leprosos não moravam junto com os familiares, por ser uma doença, e aí a lepra aqui pode ser muitas doenças de pele, mas eles eram levados para fora, para morar em lugares separados, para que a doença não infestasse, tivesse um foco, uma epidemia. Então eles moravam em lugares separados, eles eram levados para ficar excluídos da sociedade, e Jesus vem trazer a essas pessoas o convívio social de novo. Então o reino dos céus é composto de todas as pessoas, até mesmo aquelas que não viviam em sociedade nos reinos da terra. A gente vê que os cegos, coxos, eles em geral eram mendigos. Jesus, quando cura essas pessoas, ele traz dignidade para essas pessoas. Então o reino de Deus é formado por todas essas pessoas, é um reino extremamente inclusivo. A gente vê que nem mesmo os mortos ficavam de fora, né? O próprio Jesus diz, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. Olha o que Jesus diz, os mortos são ressuscitados. Então, nem mesmo a morte pode vencer o reino dos céus. Mas ele ainda fala uma palavrinha extra, ele ainda diz, olha, e as boas novas são pregadas aos pobres. Então Jesus, ele não vem deixar ninguém de fora no reino dele. Todos aqueles que querem fazer parte do reino podem fazer. Não há distinção econômica, social, étnica, não há nenhuma distinção. E Jesus, através dos sinais, ele mostra isso. Isso a gente está vendo aqui. Os sinais de Jesus servem então para mostrar que ele veio trazer um reino, esse reino é para todos. Não há distinção de pessoas nesse reino. Não existem classes maiores e menores nesse reino. Todos são bem-vindos diante do reino do nosso Pai. Então, a gente vê que isso, o próprio evangelho, né, a gente consegue perceber de forma muito intensa, muito clara, que os sinais de Jesus, eles vêm para mostrar que o reino dele é universal. Não no sentido universal que todos farão parte, mas todos aqueles que quiserem fazer parte farão. Então, a gente consegue ver isso de forma muito clara. Mas, além disso, nós que já somos cidadãos do reino, somos peregrinos estrangeiros nessa terra, a gente percebe que existe um outro motivo para Jesus trabalhar com sinais e maravilhas. Os milagres de Jesus, eles apresentavam a mensagem do Evangelho. Foi isso que a gente leu no finalzinho aqui. Antes da gente falar sobre esse tópico, eu vou pedir mais uma vez, na semana passada eu cheguei a fazer esse pedido, vou fazer esse pedido essa semana também. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a nossa EBD online, se for
confortável para você, logicamente, tem um chatzinho que está acontecendo aqui agora. Deixa o seu nome, deixa a sua igreja, se você faz parte de alguma igreja. Não precisa colocar nome completo, não precisa identificação completa não. Você coloca o seu nome, a igreja a qual você faz parte, ou se você não faz parte de nenhuma igreja, não precisa colocar, só para a gente conhecer você que está nos assistindo, para a gente poder orar por você também. Então, deixa o seu nome, deixa a igreja ou alguma outra mensagem que você queira deixar, mas a gente quer, isso aí é um pedido do nosso querido pastor Eric, que é o nosso diretor de educação aqui na igreja, de educação religiosa, e do pastor Márcio, nosso pastor presidente. Então, se for confortável, meu irmão, por favor, meu irmão, minha irmã, participe aqui do nosso chat, deixando seu nome e a sua igreja, de onde você está falando, se você não está na nossa cidade, aqui em outra cidade, vai ser muito agradável para a gente saber quem é você. Amém? Então, continuando, os milagres de Jesus apresentavam a mensagem do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho também, a gente vê que no finalzinho, Jesus termina falando e aos pobres é pregado, ou a mensagem ou as boas novas são pregadas aos pobres. Isso por quê? Porque a gente vê que quando Jesus, o reino de Deus, ou quando Jesus vem, não há uma preocupação com a cura só da alma, mas com a cura só do corpo, mas também com a cura da alma. Não existe uma transformação só do corpo, existe uma transformação da alma também. E a gente olhar bem, é interessante, né? Que se a gente pegar, por exemplo, Mateus 4, 23 e 24, olha o que está escrito. Mateus 4, 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Chamado, a gente sempre está falando sobre isso, o ministério tríplice de Jesus. Pregar, ensinar e curar. Mas aí continua. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E a gente vê uma coisa interessante, meus irmãos. Mateus fala do ministério tríplice de Jesus. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava. Mas a gente vê no verso seguinte que o que chamava a atenção do povo eram as curas. A gente vê que notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Mas o povo não veio até ele para ouvir as suas palavras. O povo não veio até ele para ouvir os seus ensinos. O que ele estava pregando, o que ele estava ensinando. Está dizendo, o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males. E aí Jesus, ele usa isso também. Se a gente olhar, isso aqui está no finalzinho do capítulo 4 de Mateus. A gente vê que isso acontece. Jesus, então, Mateus fecha no verso 25. Quando passa para o capítulo 5, ele olha para aquela multidão, manda a multidão se sentar e começa a fazer o Sermão do Monte. Então, começa a discursar o Sermão do Monte. Então, a gente vê que Jesus, ele usava os sinais e maravilhas. A gente viu isso aqui para chamar a atenção, era importante isso. Jesus chamava a atenção e a partir daí ele começava pregando as boas novas. E ele associava as coisas. Elas não estavam assim, eu vou só pregar, eu vou só curar, eu vou só ensinar. Não, Jesus ele estava pregando, ao mesmo tempo ele estava ensinando, ele estava curando. As curas chamavam a atenção, mas as curas por si só, elas poderiam se perder. A cura ela poderia, Jesus, se fosse apenas a cura, ele poderia ser considerado um mágico, né, ou um médico muito bom, mas não, existia uma mensagem, existia um ensino, uma pregação. E a gente vê que, a gente falou antes, era incrivelmente inclusiva essa mensagem de Jesus, ela era para todos, mas a gente vê que, além de inclusiva, ela também era transformadora. O objetivo era transformar. E a principal transformação não se dá no corpo físico, se dá na alma. É isso que a gente consegue compreender. A cura vinha para trazer, e aí a questão da inclusão, para trazer muitas vezes uma dignidade para aquela pessoa, mas existia uma transformação, também uma transformação na alma. Isso é que era importante. Quem chegava perto de Jesus e aceitava, saía transformado. A gente vê que os únicos que não conseguiam sair transformados de perto de Jesus eram aqueles que tinham um coração duro, coração orgulhoso. E esses não tinha como, porque o coração deles já estavam tão cheios deles mesmos que não tinha espaço para Jesus. Mas aos que chegavam perto com coração humilde, esses recebiam de Jesus uma transformação de vida. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente vê que João foi o que melhor escreveu sobre isso. João escreveu muito bem sobre isso. A gente vê, por exemplo, que no capítulo 6, nos versos de 1 a 14 do Evangelho de João, Jesus faz a multiplicação dos pães. Deus multiplica os pães, faz. E logo depois disso, no verso 35, ele diz
Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então Jesus usa um sinal, usa uma maravilha para passar uma mensagem de que ele é o pão da vida. Inclusive ele está fazendo uma alusão aqui ao maná, ao pão do deserto. A gente vê no capítulo 9, que Jesus, ainda no Evangelho de João, que Jesus cura um cego. Mas no momento em que Jesus está curando o cego ali no meio, ele chega e diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus usa a cura de um cego para mostrar que ele é a luz do mundo. A gente vê no capítulo 11 de João que Jesus ressuscita Lázaro. Lá no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, aquela situação toda. Mas ele diz, João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus, ali no meio, quando ele chega... E a irmã de Lázaro vem: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ele então vira e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele ainda pergunta para ela: você crê nisso? Então Jesus, ele usa a ressurreição de Lázaro para mostrar que ele é a ressurreição e a vida, para mostrar uma nova perspectiva de vida para a gente. Como assim perspectiva? Se a gente for olhar lá em Gênesis 3, a gente vê que a perspectiva do homem, ela ficou arrasada depois do pecado. Deus, no momento de morte, ali uma morte espiritual, Deus vira para Adão e fala assim: Adão, maldita é a terra por sua causa. Ela produzirá espinhos, abrolhos, cardos. Com o suor do teu rosto você vai retirar dela o seu sustento e ao final você vai voltar para ela, porque você veio do pó. E ao pó você voltará. Acabou a perspectiva de Adão. Adão ali, ele ia trabalhar até morrer e depois que morrer ia virar pó e acabou. Essa é a ideia. Jesus, quando vem, no momento de morte também, quando Jesus vem, que aquelas mulheres estão: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele diz: não se preocupa não, porque eu sou a ressurreição e a vida. Sabe aquela ideia anterior lá? Ele não falou isso, mas aquela ideia anterior de trabalhar até morrer e no final virar pó e acabou aí. Não, isso não existe mais, porque eu estou aqui e eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a mensagem que nós temos, meus irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Então a gente vê que Jesus, ele faz um sinal para mostrar que o fim não é o pó da terra. O fim é uma ressurreição. É a ressurreição para estarmos ao lado dele. Então, a gente consegue perceber de forma muito clara que Jesus, ele usa os sinais para apresentar a sua mensagem, para mostrar as boas novas a todos aqueles que estão dispostos a aceitar essas boas novas. E a gente vê também que os milagres de Jesus revelam a sua divindade. A gente viu que, além de trazer essa mensagem do Evangelho, ela também mostra a divindade de Jesus. Se a gente olhar, por exemplo, o Evangelho segundo João, capítulo 20, versos 30 e 31. Olha o que João diz. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, João deixa bem claro o motivo dele ter escrito o Evangelho. Ele diz que os sinais e maravilhas que aqui são narrados, ele fez muito mais, mas os que eu narrei aqui, isso João falando, eu narrei para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que ele está dizendo, até porque isso aqui já está no final do Evangelho de João, não é exatamente o último capítulo, mas já está no finalzinho, e isso ele está ligando com o início, quando ele diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então João está fazendo essa ligação aí. Está encerrando de acordo com a introdução, mas os sinais têm essa função de mostrar a divindade de Jesus, mostrar que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. João usa muito Filho de Deus, unigênito de Deus, para mostrar a divindade de Jesus. E a gente vê que os discípulos os sinais tinham essa função. Se olharmos, por exemplo, Mateus 8, a gente vai ver que Jesus, ele acalma a tempestade. A gente conhece o texto, por isso que a gente não vai ler. Mas a gente sabe que Jesus, ele acalma a tempestade em João capítulo 8. Está dormindo no barco. Logo depois do Sermão do Monte, Jesus está dormindo no barco, os discípulos vão lá, ele levanta, aquieta-te, acalma-te, vento e mar, e o vento e o mar obedecem. E a gente vê no verso 27, os discípulos dizem o seguinte: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos aqui levantaram uma questão, mas é meio que uma pergunta retórica. Eles não disseram: esse é o Filho de Deus. Mas é meio que retórico, por quê? Porque eles sabem que um homem qualquer não poderia fazer isso. Teria que ser o Filho de Deus, o próprio Deus, para fazer isso. Então tem essa característica. E a gente vê também em Mateus 14, quando Jesus anda sobre o mar, que a gente também conhece a história, Pedro pede para ir, Pedro vai, afunda e Jesus pega, homem de pouca fé. A gente vê que no
Mateus 14, 33, os discípulos aí dizem: então os que estavam no barco adoraram, dizendo, olha, o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui eles já afirmam que ele é o Filho de Deus, porque para fazer aquilo não tinha como se não fosse o Filho de Deus. E a gente vê que até mesmo aqueles que não entendiam muito bem, eles conseguiam ver alguma coisa diferente ali, alguma coisa da divindade. A gente vê em João 3, 1 e 2, quando Jesus conversa com Nicodemos, o que ele diz? O que João narra? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos estava tentando entender. Ele falou: peraí, o Senhor é de Deus? Como é que é isso? Porque ninguém pode fazer essas coisas se não vier de Deus. Então, até aqueles que não entendiam conseguiam ver a figura de Deus ali, talvez não exatamente a figura de Deus, Jesus como sendo Deus, mas que Deus estava ali presente. Isso conseguiam ver isso. A gente vê que, por exemplo, Jesus ele toma para si alguns atos que são específicos de Deus. Vamos pegar, por exemplo, perdoar pecados. Perdoar pecado era exclusividade de Deus. A gente vê, por exemplo, Isaías 43, 25. Isaías diz o seguinte: eu mesmo, Isaías citando as palavras de Deus, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Então Deus fala, eu mesmo que apago as tuas transgressões. A gente vê Daniel 9:9, numa oração de Daniel, ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. Então, perdão e misericórdia dependem de Deus. Mas a gente vê que em Lucas 5, 18 a 26, olha o que acontece. A gente já conhece a história, mas a gente vai ver aqui. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Aí começou um problema, né? Jesus falou: os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Quando os fariseus e os mestres da lei estão dizendo isso, eles estão muito provavelmente pensando em Isaías, dizendo: sou eu mesmo, Deus falando, né? Isaías registrando: sou eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões, ou em Daniel dizendo que é o Senhor que perdoa. Nos Salmos também existem salmistas que dizem que o perdão vem do Senhor. Então a gente vê tudo isso. E aí eles levantam essa questão. E aí continua o texto. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então, Jesus usa ali aquele sinal para mostrar que ele era Deus. Porque se só Deus podia perdoar pecado, ele ali perdoou o pecado. E ele fala assim: olha, para mim dizer, o que ele está dizendo aqui, né? Para mim dizer, olha, estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda, para mim é a mesma coisa, porque eu sou Deus. Então você está dizendo que perdoar pecado, o que é mais fácil? Perdoar pecado? Eu não posso dizer? Então tá bom, levanta. Então levanta e anda, pode ir. Pega a tua maca e vai embora. Então, a gente vê que para Jesus perdoar pecado, para Jesus mandar levantar, fazer a cura, ele como sendo Deus, para ele é a mesma coisa. O que é mais fácil? Para ele é a mesma coisa. Então, a gente consegue perceber isso, Jesus usando os sinais para isso. A gente vê que Jesus ainda usa os sinais contra o mal. A gente não vai entrar muito nessa questão, porque a próxima lição vai falar sobre as forças do mal, especificamente. A gente vai ter um estudo sobre isso, é a nossa próxima lição. Mas Jesus, o poder dele sobre as forças do mal, também o colocam, também o classificam como o próprio Deus, o apresentam como o próprio Deus. A gente vê em Lucas 8, 27 e 28, quando Jesus pisou em terra,
foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Então, os próprios demônios conseguiam ver ali a presença do Filho do Deus Altíssimo. E é claro, a gente sabe que Jesus, ele expulsa o demônio desse homem. E as pessoas ficam até maravilhadas, dizendo assim, aquele não era o possesso, ele estava sentado, vestido aos pés de Jesus, ouvindo. Então a gente consegue ver que os sinais e maravilhas apresentavam Jesus como o Filho de Deus. E isso, meus irmãos, é de uma profundidade muito grande. Jesus, ele não é apenas mais um profeta. Um profeta que veio para trazer uma mensagem bonitinha, como a gente vê que tem muito profeta hoje por aí, né, que até fala que vem em nome de Jesus, né? Mas muitos que vêm trazer uma mensagem bonita, um ensino maravilhoso. Não, Jesus, ele precisava se apresentar. E aí nós vimos os sinais, eles mostravam e evidenciavam a chegada de um novo reino, de um novo tempo. Eles apresentavam a mensagem do Evangelho e apresentavam Jesus como o Filho de Deus. A gente vai encerrar lendo na nossa revista o Para Pensar e Agir, que é uma mensagem final em forma de questão ou não, em forma de pergunta, para pensar, ou para refletir. A gente vai deixar aqui, então, são 3 tópicos. E o nosso autor, que nessa lição é o pastor André Luiz Cotrim de Alencar, ele traz as seguintes questões aqui para nós pensarmos e agirmos. A primeira é: a prisão fez com que o grande João Batista questionasse suas próprias convicções. Foi aquilo que a gente falou lá no início. Como temos enfrentado as circunstâncias desfavoráveis da nossa vida? A dificuldade tem enfraquecido ou fortalecido a nossa fé? E fica então a reflexão para nós. Segundo, Jesus Cristo veio inaugurar o reino de Deus. Os valores deste reino são muito diferentes daqueles defendidos pela sociedade. Assim como o Senhor apresentou esses valores ao longo de seu ministério, somos desafiados a fazer o mesmo em nosso dia a dia. E é para a gente colocar em prática isso aqui também. E por fim, o terceiro tópico: os milagres realizados por Cristo apontavam para a revelação de sua natureza divina, bem como para a realidade do reino dos céus e a natureza de sua mensagem transformadora. Não podemos ter dúvidas acerca dessas coisas, pois delas fomos chamados para darmos testemunho. Fica então essas questões para pensarmos, agirmos, para colocarmos em prática diante daquilo que estudamos hoje sobre os sinais e maravilhas de Jesus. Nós vamos orar neste tempo, agradecendo por este momento tão singelo em que nós nos dedicamos a estudar a palavra do Senhor. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que foi estudada. Agradecemos, Senhor Jesus, pelo cuidado que o Senhor teve, que através dos sinais e maravilhas, o Senhor se apresentou para nós de uma maneira plena e mostrou para nós que o Senhor é Deus, veio inaugurar o reino dos céus, veio trazer uma mensagem transformadora e libertadora. Nós agradecemos por tudo. Continua recebendo nosso culto, continua recebendo nossa adoração, esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima lição: Autoridade sobre as forças do mal, lição de número 7 da nossa revista, que, volto a dizer, nesse trimestre fala sobre Jesus, a vida e a obra. Então, Autoridade sobre as forças do mal, Marcos, o nosso texto base para essa lição, Marcos 8, 16 e 17. Dá uma lida lá, meu irmão, minha irmã, estuda a lição, dá uma lida com calma, faz as leituras diárias, também são bem bacanas para a gente fazer, também complementam o texto bíblico, complementam a lição. Na verdade, a lição não é que o texto bíblico complementa a lição, é a lição que complementa o texto bíblico, né? Porque a lição deriva ou sai do texto bíblico. Então, estuda, meu irmão, dá uma lida para a gente poder colocar em prática, porque os tempos são maus. E é o conhecimento profundo da palavra que vai trazer para nós a condição de nós enfrentarmos tudo aquilo que está chegando. Então, nossa próxima lição, Autoridade sobre as forças do mal. Conto com você, meu irmão, conto com você, minha irmã. Um grande abraço e até lá.